Fala pessoal, meu nome é Kevin Beltrão e esse vai ser o primeiro vídeo de uma série nova que eu tô trazendo aqui pro canal, que vai ser trazendo profissionais da área de TI, diferentes áreas, e eles vão explicar como é a profissão deles, o que é que eles fazem, o passo a passo de alguém para conseguir entrar na área. E esse primeiro vídeo vai ser sobre SRE, ou Engenheiro de Infraestrutura, ou DevOps. Mas antes de entrar no vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, porque tá uma palhaçada. Só 15% das pessoas que assistem os vídeos estão inscritas. Então é isso, se inscrevam e espero que vocês gostem do vídeo. Tá nervoso? Não, tá de boa. Começa se apresentando, quem é tu, o que tu faz, em que empresa tu trabalha. Eu sou o João Felipe, eu faço ciência da computação lá na Federal, na UFPE. Sou casado, eu tenho 25 anos, sim, casei cedo, mas não fui filho. Todo mundo pergunta isso. Eu sou cristão, Natália também, minha esposa, e a gente começou a se relacionar já com esse propósito. Então a gente, quando começou a se relacionar, a gente já sabia que ia casar. Então, a primeira oportunidade que a gente teve, a gente agarrou com todas as forças. Eu sou programador, tô no 12º de 9 períodos na Federal, na UFPE. Então, tô preso no TCC, famoso, só falta o TCC. Não façam isso, gente. Esse é o maior exemplo. Então é isso, assim, eu sou um cara que sempre fui nerdão, eu sempre fui o nerd, né? Então, desde os 14 anos eu decidi que queria fazer computação e que queria seguir nessa área de tecnologia. E de lá pra cá nunca tive dúvidas. Então, sempre foi algo super decidido na minha vida. E depois que eu entrei no curso, cada vez mais me identifiquei e eu já sou apaixonado e minha esposa até reclama que eu sou um saco quando começo a falar porque eu me empolgo. É isso, assim, eu sou o nerdão. Massa demais, velho. Tu pode começar explicando o que é um SRE? Pronto, eu sou SRE, né? Eu me enveredei pra essa área de SRE / Cloud Engineer / DevOps Engineer / sei lá, tem 215 nomes pra esse role na indústria. Mas começando assim, pra eu falar sobre SRE, eu tenho que falar sobre DevOps, né? Então, existe DevOps, ele é uma cultura, né? DevOps tá no nome bem simples, Dev e Ops. Então, nós temos, historicamente, na indústria de software, a gente tem dois times, 2 círculozinhos no nosso diagrama de Venn, que é os devs e os ops. E até, sei lá, uns 20 anos atrás, talvez um pouquinho mais, enfim, uma coisa assim, esses dois círculos eles estavam completamente disjuntos. Eram duas coisas disjuntas. Com o crescimento da indústria de software e a escalabilidade das coisas, a escala que isso tomou, isso começou a ficar um negócio muito complexo, né? Você manter um software em produção começou a virar um custo tão grande que estava ficando já não algo tão escalável assim. Então, você tinha uma briga entre esses dois grupos que até hoje ainda existem resquícios na nossa cultura. E basicamente era o seguinte, devs eram aquela galera revolucionária que quer puxar uma feature por dia para produção da release todo dia. E Ops é aquela galera chata e quadradona que quer manter um ambiente de produção intocável e super estável. E com a dinamicidade da indústria, isso ficou inviável, né? Então, criou-se a cultura DevOps, que é um manifesto, você pode até procurar o manifesto do DevOps, etc. Eu nunca li, pra ser sincero, mas é algo muito interessante, né? Então, começou a se trazer uma interseção para esses dois diagramas, para esses dois círculos, e a galera do Dev começou a entender um pouco mais as dores da galera do Ops. E a galera do Ops começou a entender um pouco mais a vontade e a necessidade da galera do Dev de mostrar serviço e realmente evoluir o produto. A partir dessa criação dessa cultura, vamos dizer assim. E aí, nessa ideia de você trazer automação para o dia a dia do Dev, para que o Dev não precise estar se preocupando com o que é que está por trás das máquinas, mas ainda assim dar poder para o Dev, empoderar o Dev para poder chegar e fazer releases mais rápidos, sem necessariamente
tá tendo que ter um cara do Ops fazendo SSH numa máquina para poder fazer o release, porque só ele tem acesso. Então, assim, todas essas coisas começou-se a trazer automação para isso, para que você traz com segurança, compliance e confiabilidade, um dev pudesse fazer um push para uma master e faz um PR para uma master e fez um merge e já foi. Você não precisa mais se preocupar, entendeu? Então, o DevOps começou a se evoluir muito indo para esse lado, né? E o SRE, ao contrário do não é como o DevOps. O DevOps é uma cultura. O SRE é uma implementação dessa cultura que foi definida pelo Google. Existe um livro chamado Site Reliability Engineering, que é SRE stands for, e é um livro do Google e é quase que um manifesto, é tipo um passo a passo de como implementar o SRE na sua empresa, esse livro. É free, você pode procurar, pode botar o link aí na descrição desse livro, e que é muito massa, assim. Eu não li ele todo, mas é um livro de consulta que pra mim eu sempre vou ali pra dar uma olhada, tipo assim, qual é a melhor prática pra isso, qual é a melhor prática pra aquilo. E é basicamente o cara que criou a implementação do SRE explicando o porquê de cada coisa, como ele fez isso dentro do Google, etc. Muito foda. Essa foi a melhor explicação de SRE que eu já vi, na moral. Massa. Fala um pouquinho da tua rotina. Como é, tipo, desde um lado mais pessoal mesmo, tu acorda, como tu trabalha remoto hoje em dia. Eu não sei se tu falou da empresa que tu trabalha e até o que tu faz mesmo da parte mais técnica, o teu trabalho. Massa. Então, minha rotina, eu sou um cara muito rotina, eu sou muito quadradão nesse sentido, tá ligado? Tem gente que, assim, eu trabalho, a empresa que eu trabalho, a empresa é 100% remota, ela é remote first, né? Então, os sócios da empresa são da Argentina, a empresa é constituída nos Estados Unidos, meu time tem gente da Venezuela, da Argentina, do Egito, da Rússia, da Grécia e da Espanha. Então, assim, dentro do meu time, todos os dias eu interajo com essas pessoas. Então, assim, é uma empresa remote first e tem muita gente que trabalha em empresas remote first e tem aquele lance de tirar a foto do computador na praia, tá ligado? Eu não sou essa pessoa. Eu quero fazer isso, ainda não tive essa oportunidade, eu vou fazer. Mas eu não sou essa pessoa. Eu sou um cara extremamente rotina. É tipo assim, tanto é que eu tenho um PC e justamente pra me forçar a estar aqui, sabe? Porque eu produzo muito melhor. Então, eu sou um cara que todos os dias eu acordo à mesma hora, almoço às mesmas horas, eu como as mesmas coisas às mesmas horas, vou dormir nas mesmas horas, então eu sou muito rotina. Então, tipo assim, meu dia a dia eu acordo tipo 7 da manhã, 6, 7, vou fazer meu café junto com a minha esposa, vou comer, ler um livro, normalmente eu vou ler a Bíblia, vou orar um pouco, né? E depois eu vou pra a daily. Então a daily começa de umas 9 horas e aí meia horinha ali mais ou menos, algo entre 15 minutos e meia hora. E depois normalmente é a única call do dia. Então isso é tudo de call que eu tenho e o resto da comunicação toda async. Às vezes tem uma reunião com o cliente, às vezes tem alguma outra coisa, alguma planning, enfim. Mas o normal é que tenha só essa. E o resto do dia é codar. Então, eu abro meu editor de código, VS Code, famoso. E normalmente, assim, hoje eu estou trabalhando em um software que é infraestrutura como software, não posso falar tanto. Mas é um software que provisiona infraestrutura sob demanda. Então, eu basicamente vou programar algumas coisas nele, né? Algumas funcionalidades, algumas coisas de otimização, algumas outras coisas de provisionamento de infraestrutura. Mexo também com IAC, com
infraestrutura como código, então Terraform, eu uso muito Terraform, muito GitHub Actions para fazer pipeline de automação, para fazer deploy de infraestrutura, fazer o próprio CI/CD do meu projeto que eu estou codando. Faço bastante também, é parte do meu dia a dia, assim, Terraform. Vou fazer um release, então eu vou lá, faço um bump de versão e tal, e tem uma pipeline que vai, eu ajudei, eu que defini a pipeline também, fui lá, que ela vai fazer o deploy, o Terraform Apply, né? Então, eu não toco na infraestrutura diretamente, sempre via pipelines, etc. Então, meu dia a dia é muito isso. E aí, de vez em quando tem umas calls com o meu manager, tem sessão de feedbacks, etc. Mas é tudo meio por aí, assim. A rotina não é tão dinâmica assim, não. Apesar do trabalho tocar em muitas partes. Então, tipo, no meu dia a dia, num dia só, eu faço desenvolvimento de software, eu faço automação, eu mexo com Terraform, eu mexo com Helm, templates de Helm, eu mexo com Docker, eu mexo com tudo num dia só. Então, apesar de o meu dia a dia não ser tão dinâmico assim, que é basicamente codar, as coisas que eu tô codando varia muito, né? Então, sei lá, às vezes eu toco em 4 repositórios diferentes no mesmo dia. Saquei. Tu falou que tu começa pela daily umas 9 horas, e aí tu tem noção de quanto tempo tu passa de código durante o dia, mexendo no VS Code? Eu diria que em torno de 6 a 7 horas por dia. É o que eu passo de código codando de fato. Então tem bastante código pra ser feito ali. Como é que tu começou? Eu achei curioso, porque tu é a primeira pessoa que eu vejo que com 14 anos sabia que ia fazer computação. Eu nunca vi isso na vida. Então, o que é que te atiçou pela área? Então, pra computação de forma assim, bem branda, bem geral, eu sempre fui aquele cara que meus pais, meu pai, ele sempre gostou de tecnologia. Então, meu pai, sei lá, quando o laptop, quando começou a sair, primeiros laptops, meu pai comprou um, tá ligado? Quando saiu o PS1, meu pai, assim que saiu, ele comprou, tá ligado? Pra mim, porque ele achava massa. Era tipo uma desculpa pra ele. Ele nem jogava, mas ele achava massa, tá ligado? Então, assim, meu pai sempre incentivou. Eu lembro que eu fiz um curso de montagem e manutenção de computadores na Microlins. Cara, eu não lembro qual a idade que eu tinha, não, mas assim, eu era adolescente. Não tinha 14 anos ainda. E aí eu fui a fazer esse curso, foi mó da hora. Então eu aprendi a fazer um batezinho lá, um ponto bate que reiniciava o computador a cada 15 segundos. E aí eu fui lá e fiz isso, botei esse bate no computador de um colega que foi no colégio uma vez e esqueci de tirar, tá ligado? Aí ela perdeu todas as fotos de um tempão porque ela formatou o computador. Não tinha backup, velho. A culpa foi dela. Então, depois disso, assim, cara, meu pai, pra você ter ideia do como meu pai incentivava, primeira vez, teve uma vez que a gente foi comprar um computador novo, e ele comprou e ele pediu pra vir com uma distribuição de Linux. Isso, cara, não sei, tem uns 15 anos, tá ligado? Ele vai aprender a mexer com Linux. Conversa, era só porque ele não queria pagar a licença do Windows, tá ligado? Mas foi bacana, sabe? Eu usei Linux, assim, a gente logo depois instalou o Windows pirata mesmo e seguiu a vida, mas meu pai ele sempre incentivou bastante. Basicamente, assim, eu era aquele cara que o pessoal do colégio, sei lá, tava no terceiro, o pessoal do colégio ia lá, me tirava da sala de aula pra poder ajeitar o projetor da outra sala que não tava funcionando, tá ligado? Eu era essa criança, entendeu? Então, assim, sempre gostei e foi algo que, sei lá, só foi, tá ligado? Depois também eu tinha um primo, Rafa, hoje ele é head de engenharia da Inloco.
shout out aí pra Rafa. E aí ele também, tipo assim, quando eu vinha de férias e tal, conviver com eles, ele e Vitinho também, que também acho que ele é gerente de produto, alguma coisa assim. Algo nessa área de produto da Inloco, da Incognia, né, agora. E conviver com eles também me deu um gás pra ir pra essa área. Acho que eles nem sabem disso. Enfim. Mas é isso, assim, sempre foi. É um negócio que pra mim sempre foi, entendeu? Nossa, o Maníacozinho começou fazendo um vírus, né? E não foi pra área de segurança, exatamente. Então, aí explicando um pouco mais sobre como foi pra SRE, né? Você pode. SRE é um nicho super específico, né? De computação, porque computação tem cacetada de nichos específicos pra serem colocados. E, cara, você coloca assim. Eu poderia ter ido pra microcontroladores, pra sistemas embarcados, pra, sei lá, uma infinidade de outras áreas, mas por que eu fui especificamente pra SRE? Cara, sendo bem sincero, meio que a vida foi me levando pra esse lado, né? Então, assim, foram as oportunidades que foram aparecendo. Então, meu primeiro trampo foi um freela que eu peguei logo no início da faculdade com um brother lá que eu conheci na facul também, que é Rossi, Pedro Rossi. Shout out aí pra ele. Então, Pedro Rossi foi um cara que sou super grato a ele, velho. Tipo, ele que me deu as primeiras oportunidades e tal, sempre me ensinou pra caramba. Ele foi o cara que chegava assim pra mim e dizia: pô, velho, como é que eu faço isso? Pô, sei não, véio, olha aqui essa documentação. Tá ligado? Então, sempre foi muito massa isso. Sempre deu uma força muito grande e tal. E, cara, ele conseguiu esse freela super troncho aí, tá? Que era, tipo, o cara que contratou ele era namorado da mãe de um amigo dele que era professor universitário nos Estados Unidos e que precisava de um sistema para gerenciar a conferência que ele organizava lá e tal. E fast forward 2 anos aí, a gente chegou aí para os Estados Unidos com alimentação e hospedagem paga. A gente só pagou a passagem. Tal. Foi mó da hora essa viagem. A gente ficou num hotel cabuloso lá, tá ligado? Um dos melhores hotéis de Orlando. Foi cara, nem lembro mais qual era, mas um da Universal. E, tipo, super cabuloso e tal. A gente chegou lá, 4 liso. No hotel super luxuoso, com sacola do Bom Preço. Que a gente foi no Walmart lá. Sacola do Bom Preço lá e tal. Foi mó da hora. E desde esse projeto, cara, ele começou a colocar as coisas de infra, né? Pra mim. Então, eu fiz uma pipeline de automação de testes com Docker. Então, a gente queria rodar tudo em Docker pra facilitar a vida da galera, que o time tava crescendo. E aí, eu fiz rodando teste de UI usando Selenium, maldito Selenium. E dentro de um navegador headless, rodando dentro de um Docker e tal. Então foi um desafio bem bacana, assim, foi muito da hora. Então desde então eu sempre gostei muito. E cara, a parte mais divertida pra mim dos projetos que eu sempre fiz era fazer o setup do projeto, tá ligado? Pra, sei lá, o cara com um comando conseguir fazer o setup da máquina dele e conseguir programar. Então isso pra mim sempre foi a parte mais divertida. Então, cara, depois, assim, indo pra parte lá do meu estágio, né, tipo assim, não, calma, eu fiz esse freela e depois trabalhei com uma empresa do pai de um amigo meu. Esse cara, conheci ele no GGE, lá quando eu tava fazendo cursinho. Quando o pai dele foi começar a fazer a empresa dele, era pra ser uma fábrica de software de back-office para essas empresas um pouco mais tradicionais e tal. Ele era gerente de TI da Masterboy. E aí, cara, foi bem interessante, porque esse cara lembrou de mim, que eu tinha entrado em computação, e aí eu também tava, tipo,
precisando de emprego porque tava apertado financeiramente e tal. E aí, esse cara, velho, ele, coincidentemente, ele foi o primeiro programador sysadmin lá de Barreiras, que foi a cidade que eu cresci, né, no interior da Bahia. O cara era daqui, foi pra Barreiras pra ser programador, morou um tempo lá, teve filho dele lá. E ele foi, assim, deu esse bond, assim, logo de cara, por conta dessa coincidência e tal. E ele gostou também muito de mim, lá, e resolveu investir, assim, apostar em mim. E aí ele, comecei ganhando 400 conto, velho, pra trampar de casa já home office, sempre custei. E aí, tipo assim, foi mó da hora, né? Foi uma experiência super bacana. A gente consegui fazer muita coisa. Então, como eu fui a primeira pessoa a ser contratada na empresa, eu ia desde desenvolvimento até fazer setup de servidores, até, sei lá, eu toquei em tudo, cara, na empresa. Até proposta comercial eu fiz, pra você ter uma noção. Então foi uma experiência muito boa, muito boa. Super grato a ele também por isso. E fui uma das coisas que eu me lembro assim foi muitas vezes para fazer uma POC lá para os clientes, a gente levantava um server para eles e fazia o setup desse back-office lá para eles, né? E aí ele pedia para eu fazer sempre o setup desse servidor para aquele cliente específico e tal. E aí ele pediu para fazer uma vez. Beleza, fui lá, fiz, demorou umas 2 horas pra fazer, eu subi uma VM na DigitalOcean e fiz, tá ligado? E aí depois ele pediu fazer de novo. Aí, pô, se eu fazer de novo nem a pau, velho. Eu fui lá, fiz peguei Docker, fiz uma imagem e tal, instalei tudinho que precisava, lá, fiz um compose que precisava de umas paradas assim, subi a VM lá na DigitalOcean e meti o compose. Demorei um pouco mais a segunda vez, mas ficou no grau. E aí a terceira vez que ele pediu, cara, ele pensou que ia passar o dia, foi 5 minutos, tá ligado? Eu fui lá, rodei o Docker lá na DigitalOcean e foi isso. E aí ele ficou, oxi, já? Como assim? Aí eu usei isso aqui, ó. A última vez que eu fiz, eu fiz a automação de tudo e tá aqui. Aí ele, caramba, que massa, a gente começou a usar Docker em tudo. Foi mó da hora. E aí, depois disso, minha próxima experiência relevante, eu fui, tipo assim, eu saí de lá pra empreender. Tive 2 empresas, 2 startups que faliram. Uma faliu porque, enfim, é fuga do tema, depois a gente fala sobre isso. Mas, aí eu fui pra essa, né, minha próxima experiência relevante profissional foi relevante tecnicamente, foi meu estágio na Inloco, que hoje é Incognia, né? Que grande Alan lá de CTO na época, acho que hoje ele ainda é CTO. Eu fui fazer o fit cultural, né? Primeiro eu fiz uma entrevista técnica com quadro branco, aquela tortura que, nossa, não desejo pra ninguém. Tá aqui, ó, provas. Dormia com isso aqui. Dormia cracking the code. E ralei pra caramba pra conseguir esse negócio desse estágio. Foi muito... Valeu cada noite mal dormida. E aí eu fiz a entrevista com o René. René, cara, super gente boa. Um dos caras assim, que me ensinou muito dentro da Inloco. Super grato a ele também. E depois eu fui pra entrevista de fit cultural e Alan chegou pra mim na entrevista e disse assim, ó, cara, vou fazer um negócio diferente hoje. A gente vai fazer um bate-bola, tá ligado? Eu faço uma pergunta, tu responde, depois tu faz uma pergunta, eu respondo e vamos nessa. Beleza. E aí a gente foi conversando, tá? O pessoal dizia que essa entrevista era o teste de doido. Se você fosse doido o suficiente, você passava. E aí foi muito massa, porque aí eu contei pra ele que gostava muito de Docker, de né, mexer com essa parte e tal. E aí ele me
depois no time de SRE, né? E aí foi muito bacana, assim, a experiência lá, cara. Foi um negócio surreal de bom, assim. Cara, com... sei lá, acho que com 2 meses de estágio eu peguei um teste que, cara, surreal, assim. Era um serviço super crítico lá, um microserviço super crítico da Inloco. E esse serviço ele tava recebendo na época 500 mil requisições por minuto. E a latência tava, tipo, sei lá, 70 milissegundos, coisa assim. 70 e poucos milissegundos no P99, né? Pra quem não sabe, latência significa tempo de resposta. Então, a resposta da requisição chega no serviço e esse é o tempo, a latência é o tempo que ele demora para responder. É o famoso ping. E aí a latência dele, e o P99 é o percentil 99. Isso é uma propriedade estatística que vai dizer vai representar a latência do 1% requisições mais lentas. Então você vai ver meio que o pior caso nesse sentido. Se você botar o P100, por exemplo, vai ser a requisição mais lenta de todas. Então normalmente o P99 já é um rigor suficiente, vamos dizer assim. Então, o P99 estava em 70 milissegundos e a gente precisava disso abaixo de 10 milissegundos por conta de uns requisitos lá do produto lá da Inloco. Aí, pô, beleza, vamos lá. Aí eu fiz profiling. Imagina, já estagiário, fazer profiling, levantei uma infra em staging para poder, que não tinha staging na época, pelo menos não para esse serviço. Levantei uma infra de staging, tal. Fui pra lá, puxei pra todo lado. Grande ajuda da galera da Inloco. Nossa, eu aperrei tanta gente, velho. Aperrei muita gente. Sou muito agradecido à galera lá que me aguentou. E no final das contas, velho, o trabalho da galera, assim, tipo, juntamente, eu junto com o pessoal lá, assim, conseguiu descobrir as coisas. Fui descobrindo coisa por coisa. E em conjunto a gente chegou numa solução muito bacana, que a gente conseguiu puxar essa P99 para 5 milissegundos, somente com configuração. E a gente também conseguiu reduzir o uso de recursos de CPU. Memória, não me lembro exatamente quanto foi, mas o de CPU foi bem gritante, assim. Ele estava usando tipo uns 20 CPUs, vCPUs, e quando a gente terminou de otimizar, ele estava com 4 vCPUs, tá ligado? E performando pra caramba. E quando ele chegou em 4 vCPUs, ele já estava com, em vez de estar com 500 mil requests por minuto, ele já estava com mais de 1 milhão de requests por minuto, tá ligado? Então, assim, foi um trabalho cabuloso. Meu irmão, fiquei apaixonado por isso, tá ligado? De ficar realmente fuçando. Tive que ir nos profundos do Linux, de scheduling de CPU, como a runtime da linguagem que se comportava com o sistema operacional, como isso tudo lidava com como é que o Kubernetes interagia com tudo isso e tal. Então, cara, foi um negócio assim, foi um estupro mental, assim, de informação. E, cara, esse foi o ponto de virada da minha carreira, assim. Depois disso, eu saí da Inloco por outros motivos. E disse, cara, eu quero ser SRE. E aí eu fui atrás de seguir essa carreira. Fui para uma empresa que era uma startup já americana, que foi, tipo, outra coincidência da vida, sei lá, Natália, minha esposa, ela foi voluntária num projeto de pesquisa desses caras lá que era da universidade lá nos Estados Unidos. E ela ficou, tipo assim, o pessoal gostou muito dela, que ela ajudou pra caramba e tal. Quando eles vieram pra cá, eles chamaram ela pra jantar e tal, pagar um jantar, e ela me levou. Nessa, a gente conversando e tal, sobre trabalho, etc. Disse, aí eles disseram que tava com uns problemas assim assado. Eu disse, você pode fazer assim, resolver daquele jeito e tal. Dei umas dicas de como podiam resolver e tal. E aí,
alguns meses depois eles precisavam de alguém pra um freelance pra eles. Eles lembraram de mim. Aí me chamaram, eu fiz o freelance pra eles. E aí, quando eu entreguei o freela, eles quiseram me chamar pra full time. E aí eles me fizeram oferta de full time e tal. E aí lá eu consegui também. Era 50% engenheiro de software, 50% DevOps, porque eu fiz todo o setup da infra deles de cloud, criei VPC, tudo com Terraform. Então foi muito bacana, foi o meu primeiro contato com Terraform, foi lá. E aí depois era uma startup de Deep Science, então tava demorando para escalar, vai demorar para escalar ainda. Então os desafios de infra acabaram e eu meio que tava como engenheiro de software somente, trabalhando com front, principalmente, tu sabe que eu não gosto. E aí depois disso eu disse, vou mudar. E aí eu apliquei pra Flugel e aí lá eu realmente entrei com um SRE de fato, tá ligado? Essa foi a trajetória, então a vida sempre foi me levando pra isso, né? As oportunidades foram aparecendo, foi nessa área, tá? Vejo muito a mão de Deus nisso, sabe? De me direcionando pra esse caminho. Ok, isso foi como tu começou. Agora, o que é que tu diria pra alguém que quer começar agora? Tipo, tu pensa em algum melhor trajeto, começa aprendendo isso aqui, vai pra isso? Cara, pra ser sincero, dentro de computação de forma geral, né? Ainda não chegamos na parte do SRE em si, mas dentro de computação, eu acho que você aprender estrutura de dados logo de início, eu acho que pra mim foi fundamental. Doeu, mas hoje eu vejo quão fundamental foi isso, sabe? Então, algoritmo de estrutura de dados, não precisa se matar e fazer, tipo assim, sei lá, Red and Black Tree e esses algoritmos muito doidos assim, não precisa. Mas os fundamentais, os clássicos, e as estruturas de dados clássicas, é super importante você ter essa noção de complexidade, etc. Com relação à linguagem, eu acho que a linguagem mais interessante para você começar é Python, porque ele tem um overhead muito menor de sintaxe. Então você tem que se preocupar muito menos em como você tem que, tipo assim, em, sei lá, Java você tem que fazer uma class e depois você vai ter que colocar public static void main para poder executar alguma coisa. Então assim, um print na tela vai ser system.out.print. Então você ainda tem que botar args também, tá ligado? Então assim, eu não acho que... Eu aprendi com Java e acho que essa parte sintática pra mim foi um overhead bem grande. Então acho que se eu tivesse aprendido com Python, e meu irmão, por exemplo, aprendeu com Python, então pra ele já foi... Ele achou muito bacana, então foi uma experiência melhor que ele teve. Então acredito que eu recomendaria eu escolher Python. O algoritmo de estrutura de dados tem muita coisa já implementada em Python, que aí é só você dar uma lida e dar uma sacada do que acontece por trás, ser curioso o suficiente para ler a documentação, etc. E eu diria também que duas coisas. Não tenha medo de ler a documentação e não tenha medo de olhar o código-fonte de library. Eu tinha muito esse bloqueio de ir no código-fonte e tal, e foi quando eu estagiei na Incógnita que eu perdi essa fricção e, quando eu comecei a olhar mais a fundo a documentação e o código-fonte, quando a documentação não era o suficiente, foi pra mim, a maturidade que eu ganhei como um engenheiro de software foi muito maior, tá ligado? Começou a crescer muito mais, tá ligado? Então, eu comecei a ficar muito mais desenrolado, muito mais independente. Eu acho que se você começa a fazer isso logo de cedo, é muito positivo. Eu tenho incentivado muito meu irmão a fazer isso e vejo ele, assim, evoluir muito, muito rápido. Ele é um cara super novo, assim, ele tem 5 anos mais novo que eu e ele já tá... hoje ele é iOS Engineer lá na full time na BTG, tá ligado? Então é um moleque que voa e assim, ele
pegou esse aprendizado um pouco mais cedo de mim, que passei por isso, então ele hoje tá voando, então acho que é válido. Muito massa, velho. E se chegasse uma galera agora, tipo, completamente, ok, querem iniciar na área, tipo, tu teria indicação de caminho, por exemplo, estuda primeiro Docker, depois Kubernetes, e assim, tu sente que é necessário pro cara ir pra essa área de SRE, ele antes de ser de outra área, por exemplo, um engenheiro de software? Então, primeiramente, boa parte do que você vai fazer como SRE envolve redes. Envolve coisas do tipo sistemas operacionais e engenharia de software. Porque na prática, você, como SRE, você vai fazer automações. Então você precisa ser engenheiro de software também, né? Então assim, para quem está começando e gostaria de enveredar por essa área, ou pelo menos experimentar para ver qual que é. Primeira coisa eu acho que você tem que ter um bom, não é que tem que ter, mas um background em engenharia de software, um pouco de experiência em pelo menos ter codado algum software para produção e tal, é algo muito positivo, é um diferencial muito bacana. Outra, um fundamento muito bom em redes, então entender dos pormenores, como a internet funciona, como é que a request sai do seu computador e tipo assim, você vai lá no navegador, bota google.com, o que é que acontece? Como é que ela chega ao ponto dela carregar na tela? O que é que acontece por trás? Então saber todos esses pormenores, o que é TCP, protocolo TCP/IP, o que é, sei lá, UDP, tá ligado? Todas essas coisinhas, esses pormenores, firewall, etc. Todos esses fundamentos são, eu vou dizer assim, necessários. Porque quando você for entrar para um mundo de Cloud Native e Cloud, na prática, são abstrações para essas coisas. Então, quando você chegar na AWS, vai ter lá Security Group. O que é um Security Group? É uma regra de firewall. Então, se você sabe o que é um firewall, você só precisa pesquisar Firewall Rules in AWS. E aí vão aparecer lá, Security Group. Sacou? Então, você chega... Quando você sabe o fundamento das coisas, para você aprender as stacks que estão por cima, que usam esses fundamentos, isso é muito fácil. Você chega na GCP, vai chegar Firewall Rules in GCP. E aí vai lhe apontar para a coisa certa, entendeu? Então, vai por aí. Então, fundamentos de redes são extremamente importantes. Redes de sistemas operacionais, extremamente importantes. E aí, depois que você está com esse fundamento bem sólido, aí vale a pena ir para Docker, porque aí com Docker que você vai fazer. Basicamente, você está fazendo uma imagem de Linux. É como se você tivesse instalando Linux no seu computador, fazendo toda a configuração que você precisa, subindo um web server que seja, e depois você faz um backup disso, faz um snapshot, tá ligado? Da tudo do teu computador, do teu VM, que seja. Então, na prática, você tá... Docker é uma forma só automatizada em scripting, em código, que você vai fazer isso, sabe? Terraform é uma forma em código que você vai subir infraestrutura. Então, você precisa saber o que é um VPC, o que são subnets, como você configura subnets, como você faz o setup de faixas de IP. Você precisa saber como você faz uma série de coisas. Aí você vai fazer isso em Terraform, porque aí vai ficar via código, você vai poder replicar, etc, etc, etc. Beleza, e tu chegou aqui com 25 anos, tu tá casado, tá com um emprego massa ganhando em dólar, e aí como é que tu fez pra alcançar isso tão rápido? Que é um ponto fora da curva, né? Nem tão fora da curva assim, certo? Tem a misericórdia de Deus na minha vida. Tem nada, tem um mérito nenhum nisso. Cara, uma coisa é o seguinte, com certeza, eu falando sério mesmo, misericórdia de Deus na minha vida. Tipo assim, tem muito de... que se eu tive saúde pra poder estudar, foi porque Deus me deu saúde, sabe? Então, eu não tenho mérito, de fato. Mas, não adianta a gente ficar esperando as coisas acontecerem. Isso, tipo assim,
a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que trabalhar. Então não é só sentar aqui, Deus me dá isso, me dá aquilo, pá. Hoje eu tô num lugar que eu nunca sonhei nos meus melhores sonhos em estar. E eu não atribuo isso à minha competência, porque eu sou ótimo, eu fui lá, eu me esforcei e tal. Não. Vamos lá. Eu não atribuo isso a, tipo assim, a minha meritocracia. Não. É a misericórdia de Deus na minha vida. E em segundo plano vem dedicação e disciplina, sabe? Então, cara, entrei na faculdade, eu não passei de primeiro no Enem. Na verdade, eu bombei muito feio no primeiro Enem. Pra você ter ideia, minha redação eu tirei 400 e alguma coisa. Foi ridículo. E eu não, sinceramente, sem desmerecimento nenhum à área, mas eu não passava nem engenharia de pescas no Acre, entendeu? Tipo assim, eu dou esse exemplo porque eu vi que era uma das menores notas de corte e eu não passava, entendeu? E estudei pra caramba, né? Vim pra Recife estudar. Enem, no segundo Enem, tirei 900 na redação. Por quê? Porque tu escreve muito bem? Caramba, eu treinei pra caramba. Eu fazia pelo menos 2 redações por semana. E treinei. Um beijo pra Fernanda Pessoa, que maravilhosa. Eu peguei a receita de bolo dela e copiei na prova, meu amigo. Eu nem pensei 2 vezes. E passei, tá ligado? E cheguei na faculdade, meu amigo, era ralação. Cara, deu um dado período na vida que eu comecei a estudar /trabalhar tipo umas 15 horas por dia. Não recomendo pra ninguém, certo? Essas 15 horas por dia eu não recomendo pra ninguém. Mas assim, é ralar, entendeu? É você acordar cedo. Eu acordava de, 5 e pouco da manhã, 7 horas eu tava na faculdade, porque na época eu não tinha onde estudar, tipo, morava na casa de tias, da minha avó e tal, não tinha um lugar pra mim, pra eu estudar. Então eu ia pra faculdade e só saía da faculdade de, 8, 9 horas da noite, tá ligado? Então assistia a aula, trabalhava, estudava pra caramba. E, cara, é isso, assim, é ralar. Não tem outra palavra. É ralar, conhecer gente e nunca achar que você é superior a ninguém. É você conversar, fazer amizade com todo mundo, ajudar todo mundo e ser uma pessoa que solicita. E aí, quando você é uma pessoa solista, as oportunidades vão batendo na sua porta. Porque aquele cara que você ajudou numa cadeira que não vale de nada, a cadeira não vale de nada, o cara vai te indicar para um emprego que estão precisando lá na empresa dele. O cara vai arrumar um freela para você, para poder... Sacou? Ele vai te chamar, porque vai ver que você é um cara dedicado, sabe? Tem um versículo na Bíblia que fala o seguinte: aquele que é fiel no pouco vai ser posto sobre o muito. Então, isso é um princípio. Então, se é um princípio, ele pode ser aplicado a várias coisas, né, de forma muito tranquila. E, cara, eu vejo muito isso, sabe? Muito isso. Então, você é fiel um pouco. Você pegou aquele projeto da facul e que não valia de nada e se esforçou e fez uma parada massa. Às vezes, não necessariamente na hora, mas o cara vai conseguir um emprego, vai te indicar porque ele viu que você é dedicado, sacou? Então, essas coisas assim é que vão diferenciando você de qualquer outra pessoa, sacou? De um cara que é, sei lá, tem vai diferenciar um profissional que ganha, sei lá, 10 mil reais por mês e outro um profissional que ganha 3. Porque se você for ver, aqui em Recife é o que mais tem, cara. Emprego que paga é pouco. Mas quem vai conseguir acessar esses empregos que tem uma renda maior é quem é diferenciado. Quem é diferenciado é quem rala. João, muito obrigado mesmo pelo conteúdo absurdo. E quer deixar algum recado pro pessoal? Então, a empresa que eu tô trabalhando agora, né, a Flugel, a gente tá precisando de gente,
especialmente meu projeto. A gente tá precisando se você tem um background em engenharia de software e curte bastante DevOps, ou se você tem um background forte em DevOps e gosta de engenharia de software, a gente tá precisando de gente nessa interseção entre o Dev e o Ops. E que você precisa de inglês, empresa internacional, então inglês não precisa ser super fluente não, cara. Tem muita gente que confunde sotaque brasileiro com fluência, e não é. Se você fala inglês, se comunica, mas tem sotaque brasileiro, você é brasileiro, brother. Não precisa ter inglês super limpo, não. Não precisa ter sotaque de americano pra você ter inglês limpo, não. Fala comigo, LinkedIn, pode ser no LinkedIn, eu sempre respondo rápido. E indicações. Estamos precisando de gente. Valeu. E agora, também, o famoso, se inscreve aí, ativa o sininho, dá um like nesse vídeo, que esse cara aqui manja demais. Ele é o cara do React, um dos melhores engenheiros de software front-end que eu já trabalhei na minha vida. Esse cara aqui vale a pena seguir.